Se tem uma coisa que o fã de Fórmula 1 não gosta é aquela corrida com enredo previsível, com o carro que larga na pole, chegando no final em primeiro, liderando todas as voltas e etc. Para os livros de história, o famoso Grand Chelem pode ser muito bonito e bacana para quem vence, mas para quem assiste é um porre. Do outro lado, corridas movimentadas em que o imprevisível acontece são blockbusters, ou, para os jovens, são verdadeiros sucessos. E eu posso atestar isso com base em dados. As nossas maiores receitas de superchat aqui nos últimos anos são em lives de corridas que o diferente aconteceu. Por exemplo, nesse ano, quando o Sainz venceu na Austrália ou Norris em Miami. Todo mundo gosta de uma corrida maluca, todo mundo tem uma da sua preferência, ou no meu caso, mais de uma. Então, senta aí que hoje a gente vai conversar sobre algumas das corridas mais alucinantes, cheias de imprevistos, chuva, batidas e quase ninguém chegando no final da história da Fórmula 1. Vamos lá! Única vitória de um piloto em sua carreira na Fórmula 1. Última vitória de uma equipe muito tradicional depois de 15 anos sem ver o degrau mais alto do pódio. Chuva, múltiplos abandonos e 3 carros chegando ao final, o que significa que o quarto, quinto e sexto, na época os 3 últimos que pontuavam, não viram a cor da bandeirada. Esse foi o Grande Prêmio de Mônaco de 1996, uma das corridas mais loucas que nós já vimos em todos esses anos. Schumacher tinha sido pole position com uma volta impressionante com aquela jaca que era a Ferrari F310, curiosamente desenhada por John Barnard, que não era de fazer carro ruim. Damon Hill tinha feito o segundo tempo e Jean Alesi de Benetton o terceiro. Mas Schumacher não foi longe na corrida, como também não foram outros vários. Além dele, Rubens Barrichello, Jos Verstappen, Giancarlo Fisichella e o português Pedro Lamy, todos abandonaram logo que a corrida começou. Na volta 2 ficou Katayama, na volta 3 Ricardo Rossetti, na volta 5 Pedro Paulo Diniz, na 9 Gerhard Berger. Aí houve um período de relativa calmaria. Calmaria naquelas, né? Porque dos 21 carros que partiram em 9 voltas, 9 tinham ficado pelo caminho. Martin Brundle abandonou na volta número 30 com aquela magnífica Jordan dourada que já apareceu aqui em carros lindos e ordinários da história da Fórmula 1, link na descrição. E Damon Hill, que liderava confortavelmente, ficou pelo caminho na volta número 40. A vitória parecia caminhar para as mãos de Ed Irvine, então correndo pela Ferrari, que fez inclusive uma ultrapassagem maravilhosa no grampo do Lewis. Só que ele também ficou pelo caminho com 10 voltas para o final, e a corrida nem chegou no total de voltas porque estourou o limite de 2 horas. Vencedor, Olivier Panis com a Ligier, David Coulthard de Williams foi o segundo e Johnny Herbert de Sauber o terceiro. E só, porque Heinz-Harald Frentzen na outra Sauber ficou pelo caminho e Mika Salo e Mika Häkkinen de Tyrrell e McLaren abandonaram na volta 70 em razão de acidente. Eu me lembro como se fosse hoje, tinha 13 anos, assistia a corrida ao vivo e pensava, mas ninguém vai terminar esse negócio? E aí a vitória caiu nas mãos de Olivier Panis. Inclusive preciso fazer um vídeo sobre ele e outras promessas que acabaram não vingando da história da Fórmula 1. O que vocês acham? Tempo ruim e Spa-Francorchamps não são estranhos, acontece com frequência. Mas nesse dia choveu torrencialmente, num nível que inviabilizaria a corrida hoje. Mika Häkkinen fez a pole numa primeira fila de McLaren, ao seu lado Coulthard, seu companheiro, seguido de Damon Hill na Jordan lindíssima de amarelo. Todo mundo larga relativamente comportado, contorna a La Source e morra abaixo em direção ao Rouge. O spray sobe, a gente vê uma McLaren atravessando, perde a noção do que estava rolando na pista e só vê aquele monte de pedaços de carro voando. 13 abatidos num acidente logo na primeira volta. Caos, bandeira vermelha e mais de 1 hora para refazer aquela bagunça. Só que nem todo mundo tinha carro reserva, então para a segunda largada, 18 comparecem.
Na relargada, Mika Häkkinen roda depois da La Source e é acertado por Johnny Herbert. Fim de prova para ele. Na pista, Schumacher, em condições parecidas com aquela de Barcelona 96, sua primeira vitória pela Ferrari, sumia na frente. Até que na volta 25, no meio do spray, ele não vê a McLaren de David Coulthard num lance para lá de polêmico que acabou em discussão. Coulthard dizia que tinha tirado o pé para facilitar que o líder passasse. Líder esse que talvez não devesse ter corrido tanto risco, dada a vantagem que tinha para o resto. Schumacher então foi na garagem da McLaren resolver a questão por conta própria, convencido de que Coulthard tinha tirado o pé do acelerador deliberadamente para causar um acidente, já que Schumacher naquela altura disputava o campeonato contra o companheiro de David, Mika Häkkinen, que já tinha ficado de fora. Com Schumacher fora, Damon Hill assume a ponta, seguido da outra Jordan, de Ralf Schumacher, que começa então a querer disputar a posição e Hill chama Eddie Jordan no rádio e avisa: a gente corre o risco de perder uma dobradinha certa aqui se você liberar esse cara para vir para cima de mim. Num claro recado de que ele defenderia a posição e Eddie Jordan poderia ficar com 0 ponto, tendo a possibilidade de fazer 1-2. Esse 1-2 valeria 16 pontos para Jordan, que tinha chegado a Spa com apenas 10, sendo no momento a 5ª equipe no campeonato. Eddie Jordan então tem que coçar a cabeça e acaba dando ordens de equipe e avisando para Ralf Schumacher: não ataque o Hill, vamos até o final. Apenas 8 terminaram, com Hill em primeiro, Ralf Schumacher em segundo e Jean Alesi com uma Sauber foi o terceiro. Segunda corrida maluca seguida que um carro da Sauber completa o pódio. Frentzen foi o quarto de Williams, aquela Williams vermelha esquisitona, lembra? Pedro Paulo Diniz foi o quinto com aquela carroça da Arrows e Arno Trulli com o carro da Prost foi o sexto, fechando a zona de pontos. Depois da corrida, Schumacher, que já estava pistola pelos seus próprios problemas, vai tretar com Eddie Jordan e avisa: vou tirar meu irmão daí. E Eddie diz: beleza, mas ele tem um contrato válido pro ano que vem. E aí, todo mundo conta, Eddie Jordan ficou muito feliz de cobrar uma multa rescisória de Schumacher, lembrando daquela grana que ele perdeu lá em 91, quando teve o alemão roubado de suas mãos por Flávio Briatore. Esse dia do Grande Prêmio da Bélgica em 98 definitivamente foi louco. Ostentando o recorde de corrida mais longa da história da Fórmula 1, com mais de 4 horas de duração, entre as luzes se apagarem e a bandeirada final, o Grande Prêmio do Canadá foi tão maluco que mudou até o regulamento justamente pelo excesso de tempo. Sebastian Vettel foi o pole, seguido de Fernando Alonso e Felipe Massa, os dois de Ferrari. A corrida já começou com chuva pesada e incidentes menores levaram à primeira intervenção do safety car. Na volta 25, a chuva apertou e a direção de prova baixou uma bandeira vermelha que há muito tempo não aparecia na Fórmula 1. Era um domingo à tarde por causa do horário do Canadá aqui e eu lembro que a interrupção durou mais de 2 horas. Deu tempo de sair, almoçar e voltar. Depois da relargada, Jenson Button, que tinha caído para último, teve um momento ali lado a lado com Lewis Hamilton e mais tarde ele, Button, também teria um lance com Alonso que levou ao abandono do espanhol. No total foram 6 intervenções do safety car e a cada uma delas Button seguia escalando. Quando Sebastian Vettel abriu a última volta com a pista ainda úmida, mas com um trilho seco formado, era uma questão de levar até o final. Mas Button vinha atrás cada vez mais perto e pressionando. E aí, num lance que coroou uma tarde muito louca na ilha de Notre Dame, em Montreal, Vettel errou na última volta, Button passou e venceu a corrida. Num grande prêmio que teve então 6 intervenções do safety car, 4 horas mais de duração e viu o vencedor subir de último para vencer a corrida na última volta. Button foi o primeiro, um arrasado Sebastian Vettel foi o segundo, Mark Webber o terceiro. Michael Schumacher de Mercedes foi o quarto, Vitaly Petrov, amigão do Alonso, foi o quinto, Felipe Massa de Ferrari foi o sexto. Sétimo foi Kamui Kobayashi, oitavo Jaime Alguersuari, nono para Rubens Barrichello e 10º para Sebastian Buemi. Que dia! Toda vez que uma equipe de Fórmula 1 aparecer com uma pintura comemorativa,
preocupe-se, porque normalmente elas não trazem sorte. Que o diga a Mercedes no Grande Prêmio da Alemanha de 2019. Eles tinham aparecido naquele final de semana devidamente trajados com roupa de antigamente, comemorando os 125 anos da Mercedes no automobilismo. Os carros tinham uma pintura diferentona e numa era de domínio absoluto da Mercedes parecia que era uma formalidade para uma grande comemoração no domingo. Mas choveu e não foi pouco. Lewis Hamilton era o pole, seguido de Max Verstappen e Valtteri Bottas. A pista molhada indiciava alguma coisa vai acontecer. E aconteceu. Foram 4 intervenções do safety car. E diversos pilotos foram pegos na pista molhada. Leclerc de Ferrari, Nico Hülkenberg quando teve sua melhor chance do pódio, que parece que nunca vem. Lewis Hamilton, o próprio Verstappen, deu uma salvada espetacular. Bottas deu uma gloriosa panca na curva 1 e ficou pelo caminho, provocando ele mais um safety car. Sebastian Vettel partiu do último e no meio desse caos emergiu em segundo numa corrida que foi vencida por Max Verstappen e teve até Robert Kubica marcando seu único ponto em seu retorno à Fórmula 1 com aquela tenebrosa Williams de 2019. Terceiro para Daniil Kvyat com uma Toro Rosso, quarto para Lance Stroll com uma Racing Point, quinto para Sainz de McLaren, sexto para Albon na outra Toro Rosso, sétimo para Grosjean, oitavo para Magnussen, os dois na Haas, nono para Hamilton e décimo para Kubica. No total, 7 abandonos e a Mercedes voltou para casa sem a sua comemoração. Na segunda aparição de Mônaco nessa lista com um grande prêmio caótico, a gente tem a prova de 1982, que segundo James Hunt, ninguém parecia disposto a vencer. O pole position foi René Arnoux, de Renault, seguido de Riccardo Patrese com a Brabham e Didier Pironi de Ferrari. A largada foi relativamente limpa, Arnoux manteve a ponta, mas rapidamente apresentou problemas de desempenho. Patrese então assumiu a liderança e foi embora. Ele liderava confortavelmente até 3-4 voltas do final, e essa corrida não entraria na nossa famosa listinha desse vídeo, não fosse justamente pelo que se sucedeu justamente nesse finalzinho. Quando o Patrese roda no grampo do Lewis e aparentemente fica fora de ação, a televisão desesperada começa a procurar por um novo líder. Pironi de Ferrari assume a ponta, mas tem uma pane seca e abandona dentro do túnel sem gasolina. De repente, De Cesaris era o líder com uma Alfa Romeo, mas ele também ficaria sem gasolina. Como diria Galvão Bueno, ninguém sabe o que faz, ninguém sabe para onde vai, ninguém sabe onde pula, ninguém sabe para onde olha. A televisão então acha outro líder, Derek Daly, pai de Conor Daly da Indy, correndo no lugar de Carlos Reutemann na Williams. Lembra do episódio das conspirações? Se não lembra, dá uma olhada, link na descrição e você vai saber por que o Reutemann tinha sumido. Então, ele, Derek Daly, era o líder, mas isso não duraria muito tempo, porque também ele ficou pelo caminho. A frase do James Hunt especificamente foi: nós estamos aqui no meio dessa situação ridícula em que a gente vem assistir uma corrida esperando ver um vencedor e a gente não consegue alguém para vencer a corrida. Surge então, ou no caso, ressurge aquele que já tinha sido dado como morto. Riccardo Patrese reassume a ponta, cruza a linha de chegada e vence a corrida que aparentemente ninguém queria mais vencer. Um carro cruzou a linha de chegada, Patrese com a Brabham. O segundo, Pironi, e o terceiro, De Cesaris, de acordo com a classificação, ficaram pelo caminho com pane seca. Mansell foi o quarto, Hélio de Angelis o quinto, os dois de Lotus, e Daly de Williams foi o sexto. Talvez essa seja a corrida mais louca da nossa lista, porque nada, absolutamente nada aconteceu como era esperado de acontecer. Rubens Barrichello fez a pole seguido de David Coulthard e Mark Webber. Webber na época andando de Jaguar. Choveu e não foi pouco, transformando a curva do Sol num verdadeiro pátio de seguradora, cheio de sucata. Schumacher, Montoya e Antonio Pizzonia foram alguns dos que ficaram lá na saída da curva do Sol, porque um rio cruzava a pista bem ali. Rubens Barrichello liderava então confortavelmente naquela que eu diria foi sua chance mais real de vencer
em terras paulistanas, quando tem o que todo mundo suspeita, uma pane seca. Na volta 54, Mark Webber bate na curva do café e Fernando Alonso, que vinha de Renault logo atrás, ignora bandeiras amarelas duplas e acerta um pneu em cheio, transformando a pista num caos completo. Bandeira vermelha. Kimi Raikkonen é proclamado vencedor com Giancarlo Fisichella em segundo e Alonso em terceiro. Só que Alonso não compareceu ao pódio porque foi levado ao centro médico. A Jordan de Fisichella pegou fogo no parque fechado. E dias depois, com o protesto da Jordan sobre a questão da bandeira vermelha, o resultado da corrida é alterado. Isso porque, de acordo com o regulamento da FIA, quando você dá a bandeira vermelha, o resultado que vale é o da volta anterior. E na volta anterior, Fisichella liderava a corrida porque Raikkonen tinha parado nos boxes. O que faz com que essa corrida tenha tido um pódio em que ninguém estava na posição certa. Alonso não estava em terceiro, Fisichella estava em segundo e era primeiro, e Raikkonen era primeiro e tinha que estar no segundo. Na prova seguinte, em Imola, é feita uma cerimônia e os troféus são destrocados. Caos. No Grande Prêmio da Europa de 1999, eu te diria que aconteceu absolutamente tudo em Nürburgring. Pole de Heinz-Harald Frentzen, seguido de David Coulthard com a McLaren, e em terceiro Ralf Schumacher. Na ocasião já tivemos aquele lance pra lá de esquisito que eu falo no vídeo das trapaças da história da Fórmula 1, com alguns queimando a largada quando na verdade não era uma largada queimada. Se você quiser saber mais, dá uma olhada nesse vídeo. A chuva intermitente indo e voltando ditou o ritmo dos acontecimentos. A largada foi relativamente limpa, mas na segunda curva Pedro Paulo Diniz tomou um rola. Pela liderança passaram Ralf Schumacher, Mika Salo, Giancarlo Fisichella. Frentzen, o pole, teve um problema elétrico e ficou pelo caminho. Coulthard assumiu a ponta e cometeu um famoso erro não forçado dos vários de sua carreira. Numa sucessão de abandonos e trapalhadas que resultou até em Luca Badoer de Minardi andando dentro da zona de pontos e ficando sem motor de maneira trágica e chorando inclusive na beira da pista abraçado no carro, de repente Johnny Herbert era o primeiro e Arno Trulli com a Prost era o segundo e Rubens Barrichello o terceiro, naquela que foi a única vitória da equipe de Sir Jack na história da Fórmula 1. O Grande Prêmio do Azerbaijão de 2017 nas ruas de Baku parecia filme dos irmãos Coen, em que tudo vai dando errado em sequência. Lewis Hamilton foi o pole seguido de Bottas na outra Mercedes e Kimi Raikkonen de Ferrari. Na largada, os dois finlandeses têm um ombro a ombro e Valtteri cai lá pro fundo. Foram 3 intervenções do safety car. Vettel perdeu a cabeça depois de um suposto brake test de Hamilton, que lhe custou uma punição de 10 segundos. Com a pista cheia de destroços, em dado momento foi dada a bandeira vermelha para limpeza. E aí aconteceu aquele lendário momento de Raikkonen pedindo loucamente para que lhe dessem um volante. Steering wheel, claps the steering wheel here. Give me steering wheel. Hey, hey, steering wheel. Somebody tell him to give it to me. Come on, move. Liderando a prova depois da relargada, Hamilton tem que passar nos boxes porque o headrest, o apoio de cabeça dele, estava querendo sair nas retas. No fim, Daniel Ricciardo acabou emergindo como vencedor depois de uma tripla ultrapassagem na reta dos boxes, tendo Bottas em segundo, que ultrapassou Lance Stroll de Williams em cima da linha de chegada, porque Stroll já tinha tirado o pé achando que a corrida acabou. Stroll sendo Stroll. Qual dessas é a sua favorita dentre as corridas caóticas? Deixei de comentar alguma? De repente dá para fazer uma segunda edição. Esse foi mais um episódio do Splash and Go no YouTube. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe o like, é de graça, não custa nada e ajuda demais o canal. Quebra essa pra mim. E eu te vejo aqui nos próximos vídeos, lá no Instagram, Twitter, TikTok e Telegram no canal. Então, passando aqui os arrobas, os links estão aqui embaixo na descrição, onde tem conteúdo a toda hora. Se você quiser receber notificação de todos os nossos vídeos no instante em que eles são publicados, temos aqui embaixo também grupos de Telegram e de WhatsApp, onde você entra e passa a receber um recadinho no instante em que eu publico cada um dos vídeos. E assim, nem eu nem você ficamos dependendo do YouTube lembrar de lembrar, beleza? Então é isso, pessoal. Valeu e aquele abraço!